Bom dia, pessoal do 7º ano A. Hoje ficaremos com mais uma aula de História. Assistam ao vídeo com calma e logo mais teremos atividade. Boa aula! O Renascimento. Este período da Idade Moderna foi marcante por conta das intensas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Como estávamos dizendo, o renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Mas olha só, não que a religião perdeu total importância não, pelo contrário, só não era mais o eixo que norteava as ações daquele momento. Nesse contexto todo, o Renascimento pode ser reconhecido por 7 características: o antropocentrismo, o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, o classicismo, como falamos aí em cima, e o individualismo e o otimismo. Vamos começar pelas duas principais delas, o antropocentrismo e o hedonismo. Só pelo nome talvez você já tenha sacado a ideia. O antropocentrismo é um conceito que vem da junção de duas palavras gregas. Anthropos, homem, mais kentron, centro, representa a ideia de que o homem é o protagonista da sua própria história. Se antes a vida era governada por Deus, como já mandava o teocentrismo, no Renascimento o ser humano passa a estar no centro do mundo. Justamente por isso, o hedonismo também é uma das características mais importantes deste período. Como o homem se coloca em primeiro lugar antes de qualquer coisa, isso inclui também suas próprias vontades. Aqui, os prazeres materiais e sensoriais são colocados como prioridade. Deveríamos focar na vida terrena ao invés de nos privarmos de alegrias mundanas para alcançarmos o paraíso depois de morrermos. Totalmente o contrário do que acontecia na Idade Média, lembra? Além disso, quando você vir que uma questão fala sobre o renascentismo, lembre logo dos conceitos do racionalismo. Pela primeira vez até então, o homem é o centro de todas as atenções. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo. Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criada pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer. E deu certo, tá? Essa leva de estudos e experimentos trouxe um sentimento de otimismo para os europeus. Afinal, olha quanta coisa o homem estava conseguindo descobrir por conta da sua própria capacidade. Do jeito que as coisas estavam evoluindo, as pessoas daquela época começaram a acreditar no progresso social. Mas claro, como o ser humano era capaz de qualquer coisa, as pessoas tornaram-se mais individualistas também. Por fim, vale a pena falarmos sobre o movimento artístico que rolou durante o Renascimento. Dessa época só surgiu o escritor, pintor e escultor supimpa. Estamos falando de gente profissa de verdade, tá? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto foram só alguns dos artistas renascentistas que podemos destacar. E entre os escritores, Dante e Camões são os grandes exemplos. Essa galera que brilha no talento pode ser dividida em 3 momentos: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Em geral, todos esses períodos têm características parecidas, como a prática do mecenato. Mas o que é isso? Simples, o mecenato era a prática de nobres mercadores de incentivar a cena artística das principais cidades italianas durante o renascentismo. Mas, já no Cinquecento, as grandes navegações afetaram a economia italiana, tanto é que o Renascimento se espalhou para vários outros países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Agora vamos à nossa atividade. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Bons estudos!